Obrigada, senhor presidente. Senhora Selene, nós estamos aqui num julgamento da presidente da República, um julgamento de impeachment que começou com uma atividade, uma atitude política. Nós tivemos a contratação pelo PSDB de um parecer da hoje advogada de acusação, que foi contratada pelo partido para mostrar evidências que poderiam se dar um processo de impeachment. Eu gostaria de perguntar a Vossa Senhoria participa de várias palestras, de vários seminários. Em 2005, Vossa Senhoria participou, a convite do PSDB, de um encontro de gestores em Aracaju para falar para os então eleitos do partido e também do DEM sobre responsabilidade fiscal e sobre o planejamento municipal. Vossa Senhoria também está recomendada pelo senhor José Roberto Afonso, uma pessoa de renome nacional, mas vinculada ao PSDB, bastante vinculada ao senador, ex-senador José Serra. Eu pergunto a Vossa Senhoria está recebendo do PSDB também para fazer essa assistência técnica ao lado da acusação? Isso é deselegante, isso não está aqui, senhor presidente. Isso não faz parte, senhor presidente. Eu gostaria que os senadores se lembrassem que tem uma presidência aqui. Eu já determinei que só os quesitos podem ser perguntados. Logicamente, eu já estava pronto para dizer que essa indagação não pode ser respondida. Me dê um pouco de confiança e tempo que eu atenda às expectativas de Vossas Excelências. Com a palavra, a senadora Gleisi Hoffmann. Muito obrigada, senhor presidente. Eu fiz uma pergunta e espero que ela seja respondida, porque ela é importante para esclarecer. A outra coisa é que o senhor José Roberto Afonso, na sua carta de recomendação, diz que conhece como poucos, que a senhora Selene conhece como poucos, as origens e as normas da Lei de Responsabilidade Fiscal. E é verdade que a Lei de Responsabilidade Fiscal, através dos seus artigos 8º e 9º, não reconhece outro resultado fiscal que não aquele consagrado pela ótica que ali descreve, ou seja, da execução da despesa e não do crédito orçamentário. Eu pergunto a Vossa Senhoria mudou a sua avaliação? Está mudando o que Vossa Senhoria entende em relação à Lei de Responsabilidade Fiscal, já que foi uma das suas mentoras, como se diz? E, por final, Vossa Senhoria é funcionária do Tesouro Nacional, do Ministério da Fazenda, ocupou cargos, foi também, fez assessorias. E em todo esse processo, vendo que podia ter coisas erradas, Vossa Senhoria não fez nenhum alerta ao ministro da Fazenda, ao secretário do Tesouro Nacional, aos seus superiores sobre o que poderia estar acontecendo na execução orçamentária e principalmente em relação à ofensa à Lei de Responsabilidade Fiscal? Senadora Selene Pérez, na condição de assistente, apenas para lembrar que as respostas de Vossa Senhoria estarão restritas exclusivamente ao assunto da perícia, só aquelas questões que foram contidas nos quesitos que foram feitos para a elaboração da perícia. 3 minutos. Eu vou ser muito breve no sentido apenas de defender a minha honra aqui e dizer que, em primeiro lugar, eu não tenho nenhuma filiação partidária, nem nunca tive. Sou servidora de carreira, atualmente licenciada. Aceitei, em colaboração com a doutora Janaína e o professor Miguel Reale, prestar esse serviço gratuitamente, entendendo que é um dever cívico. Muito bem. Em relação à palestra realizada, eu lembro a Vossa Excelência que, além de estar em 2005, em evento do PSDB, eu estive em 1999, no Mato Grosso do Sul, fazendo palestra também para o então governador Zeca do PT. Não precisa Vossa Senhoria falar sobre esses assuntos. A primeira parte, sim, porque Vossa Senhoria defendeu... Não, presidente, aí não, presidente. Aí não, presidente. Por que ela tem que... Ela já respondeu a pergunta. Ela já fez a defesa pessoal com toda a honra, com toda a dignidade, agora fica restrito os assuntos da perícia. Com a palavra, a senhora Selene.
Muito bem. Então, em relação à questão orçamentária, é necessário compreender a lógica da Lei de Responsabilidade Fiscal, que começa com o processo de planejamento. E o orçamento é uma parte integrante desse processo. Então, vejam, é lógico que vai haver um monitoramento das metas fiscais na execução orçamentária e financeira. Mas disso não se prescinde do próprio orçamento, porque ao levar ao cabo a interpretação que algumas pessoas aqui esposaram, de que seria preciso verificar o impacto concreto na execução financeira, então toda a lei orçamentária seria desnecessária, já que o próprio orçamento não possui impacto orçamentário imediato, mas é uma peça essencial de planejamento e que deverá se repercutir ou não no atingimento da meta no final do exercício. Em relação à minha participação no Tesouro Nacional, eu devo me ater ao exercício de 2015, em que eu não estava na instituição. 2 minutos, senadora Gleisi Hoffmann. Obrigada, senhor presidente. Só começando pelo final, é que toda a acusação leva em consideração aspectos ocorridos em 13 e 14, dizendo que em 2005 nós tivemos o reflexo dessas atitudes. Então, por isso, eu perguntei à doutora Selene, porque ela é servidora pública, estava no Tesouro Nacional, estava no Ministério da Fazenda, na Secretaria de Política Econômica, e muito me admira que uma pessoa com a responsabilidade e o conhecimento dela não tenha alertado seus superiores de possibilidades de estar sendo ferida a lei de responsabilidade fiscal. Acho que até como dever funcional deveria tê-lo feito. Mas eu quero voltar aqui em relação à meta fiscal novamente. A obtenção da meta fiscal não tem nada a ver com o orçamento. O orçamento é uma peça de planejamento, onde você define a despesa e estima a receita. E ele vai sendo executado de acordo com a realização da sua receita. Tanto que o orçamento não é determinativo. Aliás, uma das aberrações que nós tivemos no processo orçamentário foi essa casa aqui determinar que as emendas dos parlamentares fossem emendas obrigatórias de execução. Não tem como se obrigar a execução de um orçamento, posto que não tem-se governabilidade sobre a receita, ainda que você tenha todos os pressupostos da macroeconomia colocados quando elabora a peça orçamentária. Então, eu volto a perguntar à Vossa Senhoria novamente, a realização ou a obtenção da meta primária, do resultado primário, se dá pela execução, se dá por colocar o crédito no orçamento, na colocação do crédito no orçamento ou na execução da despesa. E vou até lhe deixar mais confortável, pode falar até a partir do lançamento do empenho e não só do pagamento da despesa. A palavra à senhora Selene Pérez, na condição de assistente. 2 minutos. A compatibilidade, essa palavra é importante porque ela é usada em vários momentos na Lei de Responsabilidade Fiscal, ela se dá em todos os momentos e ela parte da própria elaboração do orçamento, que já deve, na sua origem, ser compatível com as metas fiscais que foram estabelecidas na LDO, como também nos créditos adicionais a esse orçamento, que devem ser também compatíveis, né? Posteriormente, durante a execução, a lei prevê uma série de medidas de programação financeira e de empenho, limitação de empenho e movimentação financeira, de modo a que seja atingida a meta no final do exercício, né? E, posteriormente ainda, na execução da despesa, aí também é preciso haver essa compatibilidade sob pena de configurar crime na esfera penal. Na condição de inscrito. Pois bem, eu gostaria de cumprimentar a assistência, a senhora Selene, e
dizer, senhora Selene, repetir que aqui nós estamos tratando de dois assuntos, não é, que foram aqueles admitidos na Câmara dos Deputados e aqui no Senado posteriormente, que diz respeito à execução do Plano Safra e aos decretos. Em relação à execução do Plano Safra, eu tenho evitado falar, porque para mim essa é uma questão já decidida. Não é que a imprensa divulga, não é, porque de fato já é decidida. Eu apenas farei uma pergunta à Vossa Senhoria no que diz respeito a isso. Mas, para mim, está muito claro quando a própria presidente da Comissão Mista de Orçamento dá uma entrevista dizendo que pedaladas é bobagem, que não existe. O então relator das contas de 2015, do Tribunal de Contas da União, o ministro Augusto Nardes, enfim. O próprio relatório da perícia, o Banco do Brasil, todos os técnicos que nós ouvimos aqui. Então, isso é claro. Não há dolo, não há participação da senhora presidente da República no que diz respeito a isso. Em relação à abertura dos créditos suplementares. Em relação à abertura dos créditos suplementares, eu acho que nós precisamos deixar mais claro que uma lei, ela tem que ser lida como ela é. E, dependendo do que está escrito, não carece nem de interpretação, mas aqui o que a gente está vendo desde o início é uma tentativa de interpretar para dizer que meta fiscal tem que ser cumprida lá quando ela é planejada. Eu não sei o que é isso. Eu estou até agora tentando uma resposta, como é que pode uma meta que a lei diz. A meta é para o exercício. O exercício são 12 meses. Então, é ao final que será aferido se ela foi cumprida ou não. Mas diz que não, que ela tem que ser compatível com aquele momento em que ela está sendo, elaborada. Eu quero, então, a partir disso, fazer algumas perguntas à senhora. A senhora, em um item, discorda da perícia, porque a senhora diz, não sei exatamente a página, acho que é a página, a senhora diz que a perícia diz que poderia ser usado recursos de superávit financeiro para outros fins. E Vossa Senhoria, no item 82 da página 28, discorda. Não é esse item, é o outro item. O item, acho que é a página 30. Da página 30, Vossa Senhoria discorda. Vossa Senhoria discorda dizendo o seguinte, que esposamos a tese de que a utilização dos recursos vinculados ao superávit financeiro de 2014 em finalidade diversa ao objeto da vinculação representa ofensa ao parágrafo único do artigo 8º da LRF. Então, que Vossa Senhoria explicasse essa sua divergência em relação à tese defendida pela perícia. Essa é uma questão. A outra questão que eu levanto é no que diz respeito à página, aí sim, a página 28, item 82, suas conclusões em relação aos indícios de dolo. Vossa Senhoria diz o seguinte, que o reconhecimento do ato comissivo por meio de assinatura, aí falando sobre o Plano Safra. Conclua, senadora, por favor. Estou concluindo, senhor presidente. Em ato de assinatura em contrato, neste caso, não é possível por duas razões básicas. O contrato é ex lege, isso é, deriva das condições objetivas previstas na legislação, concordo plenamente. Agora, B, senhora Selene, a senhora diz o seguinte, por óbvio, nenhuma fraude é reconhecida pelo autor por meio de aposição da assinatura, tendo em vista que o objeto é precisamente o acobertamento. Baseado em que legislação a senhora escreveu isso? Qual foi a lei, a determinação legal que a senhora presidente da República deixou de fazer, de proferir, para acobertar isso que a senhora considera como dolo? Palavra com a senhora Selene Pérez, assistente. 3 minutos. Inicialmente, eu queria agradecer a pergunta da senadora, que me permite esclarecer algumas questões relevantes, né? Começando, então, pela primeira pergunta, que diz respeito à medida provisória 704 de 2015. Né? Então, a divergência é muito pontual em relação ao laudo pericial, com o qual eu concordo na quase plenitude, né? E o laudo pericial também chega à conclusão de que a medida provisória é inconstitucional. Eu só apenas fiz questão de
remarcar que a minha interpretação é que é inconstitucional também, só que por outra razão, porque a Lei de Responsabilidade Fiscal, no seu artigo 8º, parágrafo único, determina que os recursos financeiros que estejam vinculados, né, a determinado uso, né, permaneçam vinculados, ainda que em exercício diverso. Né? Então, essa é uma determinação da lei complementar e é uma determinação que, portanto, tem um caráter de norma geral, ou seja, não se está aqui falando de uma vinculação orçamentária específica que poderia ser feita por lei. Né? Está se falando da utilização dos recursos vinculados. Né? Então, nesse sentido, eu entendo que a medida provisória invade uma competência de lei complementar. Mas reitero que é uma divergência apenas interpretativa e que eu cheguei à mesma conclusão, portanto, final do laudo pericial. A outra questão se refere aos indícios de dolo. Né? Concordo com a junta pericial que eu não tenho competência aqui para falar de dolo, né? Mas entendo que faz parte do meu trabalho estabelecer os indícios, né? Até para que os juízes possam depois formar suas conclusões. No caso, a operação de crédito específica executada, né, é uma operação que envolve um atraso, né, de pagamentos, né, que eram devidos, porque o capital não pertencia ao Tesouro, pertencia à instituição financeira. E, nesse sentido, não há um contrato, porque é muito semelhante para o cidadão que eventualmente esteja assistindo a um cheque especial, em que eu não assino o contrato a cada vez que eu uso o cheque especial, mas há uma presunção de arcar com o pagamento, né, financeiro daquilo ali, em virtude de se ter utilizado um capital que não me pertence. Apenas isso. Presidente. 2 minutos, senadora Vanessa. Muito obrigada, senhor presidente. Bom, primeiro eu quero dizer que, em relação ao primeiro questionamento, eu perguntei em relação à discordância da perícia por ela apresentada em relação ao laudo pericial do Comitê de Servidores aqui do Senado Federal. Ela não é pontual no meu entendimento, ela é basilar, porque a tese dos peritos é que os recursos dos decretos, que são recursos vinculados, todos eles, não há nenhum recurso que não seja vinculado, ou seja, para um objetivo especial, um excesso de arrecadação, um superávit para aquele objetivo, que esse recurso, segundo a perícia, deveria ter sido guardado para compor o superávit. E Vossa Senhoria discorda, porque diz que isso fere, inclusive, a Lei de Responsabilidade Fiscal. Primeiro. Segundo, senhora Selene, a senhora me perdoe. A senhora tentou dizer o que a senhora escreveu aqui. A senhora falou com todas as letras, com todas as palavras, por óbvio. Nenhuma fraude é reconhecida pelo autor por meio de aposição da assinatura, tendo em vista que o objetivo é precisamente o acobertamento. Eu lhe perguntei o seguinte: qual foi a lei que a presidente Dilma desobedeceu? Portanto, se ela cometeu fraude, como a senhora disse, como a senhora fala aqui, é porque ela desobedeceu alguma lei. Ela descumpriu alguma norma legal. Eu lhe perguntei quais foram as leis que a senhora presidente teria desobedecido para cometer uma fraude. A senhora não respondeu e não vai responder, porque a senhora presidente da República não desobedeceu nenhuma lei. Tudo em relação ao Plano Safra, como Vossa Senhoria diz, é ex lege. É uma lei de 1992. Quem executa a lei é o Ministério da Fazenda, o Banco do Brasil. As normas são editadas pelo Ministério da Fazenda, inclusive sobre a divulgação dos dados estatísticos, mas a senhora não, de forma, me desculpa, mas eu não posso deixar de dizer isso, leviana.
me desculpe, respeitosamente, mas de forma leviana. Ela não pode ser ofendida. Respeitosamente. Não, ofendida foi a presidente aqui. Eu não dei a palavra a Vossa Excelência. Ofendida, eu estou concluindo, Quero dizer a Vossa Excelência, senadora Vanessa, que eu vou retirar essa palavra da... Então a senhora mande ela retirar, que a presidente fez fraude, porque eu pedi que ela me respondesse, ela não respondeu. Porque aí foi uma questão pessoal, Se Vossa Excelência eu pedir que ela retire, mandei retirar... O que está escrito aqui é muito grave, presidente. Determinei que fosse retirada essa palavra leviana da ata. Então ela retire que a presidente cometeu fraude, porque nem é o objetivo da perícia. É grave, mas é verdadeiro. Esse não, olha aí, tá vendo, presidente? Não vamos entrar por esse caminho. Vamos ficar por aqui. Essa aqui é uma questão pessoal. O senhor pode retirar, eu não retiro. A palavra que ela usou foi em relação a um fato. A senhora usou uma palavra em relação à pessoa. Não, ao fato. Então vamos. Eu estou falando em relação ao fato, dizendo que ela foi. Vamos continuar o trabalho. Eu já determinei que essa palavra fica fora da ata. Não, presidente. Então diga que o fato foi leviano. Fica assim. O fato, então pronto, senhor presidente. O fato foi leviano. Obrigado, senadora Gleisi. Então aí não vai ser retirado. O fato escrito aqui, o que está escrito aqui... Se Vossa Excelência retira a palavra, já retirei, retira a expressão fato, pessoal... A forma como ela se refere ao fato escrito aqui na página 28 é leviana. A forma é leviana. E, aliás, nem deveria ter sido analisado dessa forma por uma perícia. Obrigada, presidente. 2 minutos, senhora Selene Pérez. Começando pelo final, então, o artigo descumprido foi o artigo 36 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que determina que o ente da federação está proibido de contratar operações de crédito com a instituição financeira que ele controle. A realização de operações de crédito deve ser analisada num conceito abrangente que está definido no artigo 29, inciso 3 da Lei de Responsabilidade Fiscal, onde se incluem as operações com o Banco do Brasil no âmbito do Plano Safra. Então, a fraude é caracterizada pela omissão de passivos, né? Ou seja, a operação aconteceu e não foi registrada na contabilidade. Em relação à pergunta sobre a medida provisória, eu devo dizer que eu respondi no contexto da medida provisória. Não se deve fazer ilações dizendo que isso justificaria, então, a abertura dos créditos suplementares. A esse respeito, eu me manifesto em outro momento do laudo, né, em que eu corroboro também a opinião da perícia, dizendo da irregularidade da abertura desses créditos suplementares por decreto, né? E aí seria preciso fazer toda uma contextualização para compreender em que momento se calcula o resultado primário e como é que esses recursos, vinculados ou não, de qualquer forma, iriam impactar o cálculo do resultado primário. Na condição de inscrito... Essa casa aqui determinar que as emendas dos parlamentares fossem emendas obrigatórias de execução. Não tem como se obrigar a execução de um orçamento, posto que não tem-se governabilidade sobre a receita, ainda que você tenha todos os pressupostos da macroeconomia colocados quando elabora a peça orçamentária. Então, eu volto a perguntar a Vossa Senhoria novamente. A realização ou a obtenção da meta primária, do resultado primário, se dá pela execução, se dá por colocar o crédito no orçamento, na colocação do crédito no orçamento ou na execução da despesa. E vou até lhe deixar mais confortável, pode falar até a partir do lançamento do empenho e não só do pagamento da despesa. A palavra à senhora Selene Pérez, na condição de assistente. 2 minutos. A compatibilidade, essa palavra é importante porque ela é usada em vários momentos na Lei de Responsabilidade Fiscal, ela se dá em todos os momentos. E ela parte da própria elaboração do orçamento, que já deve, na sua origem, ser compatível com as metas fiscais que foram estabelecidas na LDO, como também
nos créditos adicionais a esse orçamento, que devem ser também compatíveis, né? Posteriormente, durante a execução, a lei prevê uma série de medidas de programação financeira e de empenho, limitação de empenho e movimentação financeira, de modo a que seja atingida a meta no final do exercício, né? E, posteriormente ainda, na execução da despesa, aí também é preciso haver essa compatibilidade sob pena de configurar crime na esfera penal. Na condição de inscrito. Pois bem, eu gostaria de cumprimentar a assistência, a senhora Selene, e dizer, senhora Selene, repetir que aqui nós estamos tratando de dois assuntos, não é, que foram aqueles admitidos na Câmara dos Deputados e aqui no Senado posteriormente, que diz respeito à execução do Plano Safra e aos decretos. Em relação à execução do Plano Safra, eu tenho evitado falar, porque para mim essa é uma questão já decidida. Não é que a imprensa divulga, não é, porque de fato já é decidida. Eu apenas farei uma pergunta à Vossa Senhoria no que diz respeito a isso. Mas, para mim, está muito claro quando a própria presidente da Comissão Mista de Orçamento dá uma entrevista dizendo que pedaladas é bobagem, que não existe. O então relator das contas de 2015, do Tribunal de Contas da União, o ministro Augusto Nardes, enfim. O próprio relatório da perícia, o Banco do Brasil, todos os técnicos que nós ouvimos aqui. Então, isso é claro. Não há dolo, não há participação da senhora presidente da República no que diz respeito a isso. Em relação à abertura dos créditos suplementares. Em relação à abertura dos créditos suplementares, eu acho que nós precisamos deixar mais claro que uma lei, ela tem que ser lida como ela é. E, dependendo do que está escrito, não carece nem de interpretação, mas aqui o que a gente está vendo desde o início é uma tentativa de interpretar para dizer que meta fiscal tem que ser cumprida lá quando ela é planejada. Eu não sei o que é isso, eu estou até agora tentando uma... Obrigada, senhor presidente. Senhora Selene, nós estamos aqui num julgamento da presidente da República, um julgamento de impeachment, que começou com uma atividade, uma atitude política. Nós tivemos a contratação pelo PSDB de um parecer da hoje advogada de acusação, que foi contratada pelo partido para mostrar evidências que poderiam se dar um processo de impeachment. Eu gostaria de perguntar à Vossa Senhoria. Vossa Senhoria participa de várias palestras, de vários seminários. Em 2005, Vossa Senhoria participou, a convite do PSDB, de um encontro de gestores em Aracaju para falar para os então eleitos do partido e também do DEM sobre responsabilidade fiscal e sobre o planejamento municipal. Vossa Senhoria também está recomendada pelo senhor José Roberto Afonso, uma pessoa de renome nacional, mas vinculada ao PSDB, bastante vinculada ao senador, ex-senador José Serra. Eu pergunto a Vossa Senhoria está recebendo do PSDB também para fazer essa assistência técnica ao lado da acusação? Isso é deselegante, isso não está aqui, senhor presidente. Isso não faz parte, senhor presidente. Eu gostaria que os senadores se lembrassem que tem uma presidência aqui. Eu já determinei que só as questões, só os quesitos podem ser perguntados. Logicamente, eu já estava pronto para dizer que essa indagação não pode ser respondida. Me dê um pouco de confiança e de tempo que eu atenda às expectativas de Vossas Excelências. Com a palavra, a senadora Gleisi Hoffmann. Muito obrigada, senhor presidente. Eu fiz uma pergunta e espero que ela seja respondida, porque ela é importante para esclarecer. A outra coisa é que o senhor José Roberto Afonso, na sua carta de recomendação, diz que conhece como poucos, que a senhora Selene conhece como poucos, as origens e as normas da Lei de Responsabilidade Fiscal. E é verdade que a Lei de Responsabilidade Fiscal, através dos seus artigos 8º e 9º, não reconhece outro resultado fiscal que não aquele consagrado pela ótica que ali descreve, ou seja, da execução da despesa e não do crédito orçamentário. Eu pergunto a Vossa Senhoria mudou
mudou a sua avaliação? Está mudando o que Vossa Senhoria entende em relação à Lei de Responsabilidade Fiscal, já que foi uma das suas mentoras, como se diz? E, por final, Vossa Senhoria é funcionária do Tesouro Nacional, do Ministério da Fazenda, ocupou cargos, foi também, fez assessorias. E em todo esse processo, vendo que podia ter coisas erradas, Vossa Senhoria não fez nenhum alerta ao ministro da Fazenda, ao secretário do Tesouro Nacional, aos seus superiores sobre o que poderia estar acontecendo na execução orçamentária e principalmente em relação à ofensa à Lei de Responsabilidade Fiscal? Senadora Selene Pérez, na condição de assistente, apenas para lembrar que as respostas de Vossa Senhoria estarão restritas exclusivamente ao assunto da perícia, só aquelas questões que foram contidas nos quesitos que foram feitos para a elaboração da perícia. 3 minutos. Eu vou ser muito breve no sentido apenas de defender a minha honra aqui e dizer que o artigo 8º, parágrafo único, determina que os recursos financeiros que estejam vinculados, né, a determinado uso, né, permaneçam vinculados ainda que em exercício diverso. Né? Então, essa é uma determinação da lei complementar e é uma determinação que, portanto, tem um caráter de norma geral, ou seja, não se está aqui falando de uma vinculação orçamentária específica que poderia ser feita por lei. Né? Está se falando da utilização dos recursos vinculados. Né? Então, nesse sentido, eu entendo que a medida provisória invade uma competência de lei complementar. Mas reitero que é uma divergência apenas interpretativa e que eu cheguei à mesma conclusão, portanto, final do laudo pericial. A outra questão se refere aos indícios de dolo. Né? Concordo com a junta pericial que eu não tenho competência aqui para falar de dolo, né? Mas entendo que faz parte do meu trabalho estabelecer os indícios, né? Até para que os juízes possam depois formar suas conclusões. No caso, a operação de crédito específica executada, né, é uma operação que envolve um atraso, né, de pagamentos, né, que eram devidos, porque o capital não pertencia ao Tesouro, pertencia à instituição financeira. E, nesse sentido, não há um contrato, porque é muito semelhante para o cidadão que eventualmente esteja assistindo a um cheque especial, em que eu não assino o contrato a cada vez que eu uso o cheque especial, mas há uma presunção de arcar com o pagamento, né, financeiro daquilo ali, em virtude de se ter utilizado um capital que não me pertence. Apenas isso. Presidente. 2 minutos, senadora Vanessa. Muito obrigada, senhor presidente. Bom, primeiro eu quero dizer que, em relação ao primeiro questionamento, eu perguntei em relação à discordância da perícia por ela apresentada em relação ao laudo pericial do Comitê de Servidores aqui do Senado Federal. Ela não é pontual no meu entendimento, ela é basilar, porque a tese dos peritos é que os recursos dos decretos, que são recursos vinculados, todos eles, não há nenhum recurso que não seja vinculado, ou seja, para um objetivo especial, um excesso de arrecadação, um superávit para aquele objetivo, que esse recurso, segundo a perícia, deveria ter sido guardado para compor o superávit. E Vossa Senhoria discorda, porque diz que isso fere, inclusive, a Lei de Responsabilidade Fiscal. Primeiro. Segundo, senhora Selene, a senhora me perdoe. A senhora tentou dizer o que a senhora escreveu aqui. A senhora falou com todas as letras, com todas as... Em primeiro lugar, eu não tenho nenhuma filiação partidária, nem nunca tive.
sou servidora de carreira, atualmente licenciada. Aceitei, em colaboração com a doutora Janaína e o professor Miguel Reale, prestar esse serviço gratuitamente, entendendo que é um dever cívico. Muito bem. Em relação à palestra realizada, eu lembro a Vossa Excelência que, além de estar em 2005, em evento do PSDB, eu estive em 1999, no Mato Grosso do Sul, fazendo palestra também para o então governador Zeca do PT. Não precisa, Vossa Senhoria, falar sobre esses assuntos. A primeira parte, sim, porque Vossa Senhoria defendeu... Não, presidente, aí não, presidente. Aí não, presidente. Por que ela tem que... Ela já respondeu a pergunta. Ela já fez a defesa pessoal com toda a honra, com toda a dignidade, agora fica restrito os assuntos da perícia. Com a palavra, a senhora Selene. Muito bem. Então, em relação à questão orçamentária, é necessário compreender a lógica da Lei de Responsabilidade Fiscal, que começa com o processo de planejamento. E o orçamento é uma parte integrante desse processo. Então, vejam, é lógico que vai haver um monitoramento das metas fiscais na execução orçamentária e financeira. Mas disso não se prescinde do próprio orçamento, porque ao levar ao cabo a interpretação que algumas pessoas aqui esposaram, de que seria preciso verificar o impacto concreto na execução financeira, então toda a lei orçamentária seria desnecessária, já que o próprio orçamento não possui impacto orçamentário imediato, mas é uma peça essencial de planejamento e que deverá se repercutir ou não no atingimento da meta no final do exercício. Em relação à minha participação no Tesouro Nacional, eu devo me ater ao exercício de 2015, em que eu não estava na instituição. 2 minutos, senadora Gleisi Hoffmann. Obrigada, senhor presidente. Só começando pelo final, é que toda a acusação leva em consideração aspectos ocorridos em 13 e 14, dizendo que em 2005 nós tivemos o reflexo dessas atitudes. Então, por isso, eu perguntei à doutora Selene, porque ela é servidora pública, estava no Tesouro Nacional, estava no Ministério da Fazenda, na Secretaria de Política Econômica, e muito me admira que uma pessoa com a responsabilidade e o conhecimento dela não tenha alertado seus superiores de possibilidades de estar sendo ferida a lei de responsabilidade fiscal. Acho que até como dever funcional deveria tê-lo feito. Mas eu quero voltar aqui em relação à meta fiscal novamente. A obtenção da meta fiscal não tem nada a ver com o orçamento. O orçamento é uma peça de planejamento, onde você define a despesa e estima a receita. E ele vai sendo executado de acordo com a realização da sua receita. Tanto que o orçamento não é determinativo. Aliás, uma das aberrações que nós tivemos no processo orçamentário foi... Resposta, como é que pode uma meta que a lei diz, a meta é para o exercício. O exercício são 12 meses. Então, é ao final que será aferido se ela foi cumprida ou não. Mas diz que não, que ela tem que ser compatível com aquele momento em que ela está sendo, elaborada. Eu quero, então, a partir disso, fazer algumas perguntas à senhora. A senhora, em um item, discorda da perícia, porque a senhora diz, não sei exatamente a página, acho que é a página, a senhora diz que a perícia diz que poderia ser usado recursos de superávit financeiro para outros fins. E Vossa Senhoria, no item 82 da página 28, discorda. Não é esse item, é o outro item. O item, acho que é a página 30. Da página 30, Vossa Senhoria discorda. Vossa Senhoria discorda dizendo o seguinte, que esposamos a tese de que a utilização dos recursos vinculados ao superávit financeiro de 2014 em finalidade diversa ao objeto da vinculação representa ofensa ao parágrafo único do
do artigo 8º da LRF. Então, que Vossa Senhoria explicasse essa sua divergência em relação à tese defendida pela perícia. Essa é uma questão. A outra questão que eu levanto é no que diz respeito à página, aí sim, a página 28, item 82, suas conclusões em relação aos indícios de dolo. Vossa Senhoria diz o seguinte, que o reconhecimento do ato comissivo por meio de assinatura, aí falando sobre o plano safra. Conclua, senadora, por favor. Estou concluindo, senhor presidente. Em ato de assinatura em contrato, neste caso, não é possível por duas razões básicas. A. O contrato é ex lege, isso é, deriva das condições objetivas previstas na legislação, concordo plenamente. Agora, B, senhora Selene, a senhora diz o seguinte, por óbvio, nenhuma fraude é reconhecida pelo autor por meio de aposição da assinatura, tendo em vista que o objeto é precisamente o acobertamento. Baseado em que legislação a senhora escreveu isso? Qual foi a lei, a determinação legal que a senhora Presidente da República deixou de fazer, de proferir, para acobertar isso que a senhora considera como dolo? Palavra com a senhora Selene Pérez, assistente. 3 minutos. Inicialmente, eu queria agradecer a pergunta da senadora, que me permite esclarecer algumas questões relevantes, né? Começando, então, pela primeira pergunta, que diz respeito à medida provisória 704 de 2015. Né? Então, a divergência é muito pontual em relação ao laudo pericial, com o qual eu concordo na quase plenitude, né? E o laudo pericial também chega à conclusão de que a medida provisória é inconstitucional. Eu só apenas fiz questão de marcar que a minha interpretação é que é inconstitucional também, só que por outra razão, porque a Lei de Responsabilidade Fiscal, no seu